Enfim, nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar de blocos econômicos e os seus níveis de integração. Esse bimestre a gente vai falar exclusivamente de blocos econômicos. Vamos falar dos grandes acordos que vêm acontecendo, como, por exemplo, a saída do Reino Unido do Brexit, que foi um assunto muito polêmico. Nós vamos ter também a redefinição do NAFTA, que foi proposto pelo Donald Trump, e que, de certo modo, podem cair no Enem, porque são assuntos polêmicos, assuntos que envolvem a economia mundial. Mas para a gente se debruçar nesses conteúdos, a gente primeiramente tem que entender o que são blocos econômicos e quais são os seus níveis de integração. E aí a nossa aula começa dizendo o que são blocos econômicos. Basicamente, o seu conceito é união de dois ou mais países para o estabelecimento de acordos econômicos e comerciais que os beneficiem mutuamente. Tá? Ou seja, todo bloco econômico é um acordo, se a gente for melhor dizendo. Nesse acordo, pessoal, ele tem que ser justo para os dois países. Se ele for justo para um país e não for justo para outro, aí já não configura uma relação harmônica que um bloco econômico prevê. Tá? Um outro detalhe interessante é que esses blocos econômicos eles são formados por países de uma mesma região do mundo. Ou seja, a proximidade geográfica, ela, de certo modo, ela auxilia aos países obterem um melhor acordo. E nós temos vários exemplos, como o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA. Inclusive, esses países eles têm muitos acordos econômicos. E aí eu vou dizer quais, porque a gente vai estudar esses níveis de integração, ou seja, os níveis de proximidade econômica que esses blocos econômicos eles promovem, tá? Mas a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, quais são as vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. A principal vantagem, pessoal, que é oferecida pela União Econômica desse país é a redução e a eliminação das tarifas de importação. Como que funcionam essas tarifas, que são chamadas impostos, melhor dizendo? O Brasil ele vai importar, sei lá, carvão lá da Angola. E a Angola, além do preço do carvão, o Brasil ele paga uma taxa de importação desse recurso. Ou seja, ele paga um imposto por estar comprando uma mercadoria de fora. Mas, professor, por que existe esse imposto? Pessoal, a Angola ela vai gastar, né, ela vai gastar todo o montante para transportar essa mercadoria, que é o chamado ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços. Então, esses impostos, eles são praticados para proteger o país que está vendendo o seu recurso natural. E, geralmente, pessoal, uma das vantagens dos blocos econômicos é que isso vai permitir a compra de produtos mais baratos e, de certo modo, vai levar à especialização de algumas indústrias. Então, vamos citar um exemplo muito clássico aqui na América do Sul. O Brasil, ele importa muito da Argentina. Então, vamos supor que ele importa carros da Argentina. É um exemplo, tá? E aí, eles têm um acordo de reduzir ou eliminar as tarifas de importação. Ou seja, você está reduzindo imposto. Se você reduz o imposto daquele carro, o que acontece? O preço dele na prateleira lá da... Prateleira não, concessionária não tem prateleira. Mas o preço do carro lá na concessionária ele vai estar o quê? Muito mais baixo, porque teve uma redução de impostos. E aí, se a população ela começa a consumir aquele carro que veio da Argentina, a indústria argentina, que é responsável por esse setor, ela vai produzir mais, ela vai comercializar mais. Isso é extremamente benéfico para essa indústria. Além disso, a redução na tarifa alfandegária, que é o imposto de importação, estimula também a circulação de pessoas e mercadorias. A circulação de pessoas, ela basicamente, ela funciona no Mercosul e na União Europeia. Eu vou explicar a diferença dos dois. E os produtores, eles também podem se beneficiar da redução nas importações das matérias-primas. Um exemplo muito claro disso é quando o Brasil ele exporta soja para os seus países vizinhos do Mercosul. Ou seja, o Brasil, então, ele ganha consumidores, porque ele está vendendo a um preço muito mais barato. Então, se você tem grandes consumidores fiéis que consomem seus produtos, os produtores de soja, que foi o exemplo que eu utilizei, eles vão o quê? Produzir mais.
por conta dos custos de produção que vão reduzir, tá? E, além disso, a promoção do comércio entre esses países valoriza as indústrias nacionais, que foi o caso que eu citei agora, né? O exemplo lá do carro argentino. Ou seja, o carro argentino sofreu uma redução de preço, está tendo consumo desse carro no Brasil, então a indústria argentina nacional, que tem esses benefícios junto ao Brasil, ela vai o quê? Se fortificar, porque vai ter consumo do seu produto. Então, quais são as desvantagens? Então, vamos pegar o outro exemplo da Argentina. O Brasil ele importa carros da Argentina e importa carros da Alemanha. Só que esses carros da Alemanha, o Brasil ele paga o imposto normal. E aí o que acontece? Como o preço do carro da Alemanha ele é muito mais alto por conta de seus impostos, que não foram reduzidos ou eliminados, o carro da Argentina ele vai ter uma maior preferência das pessoas, porque ele é muito mais barato. E aí o que acontece? A indústria estrangeira lá da Alemanha que vende carros, ela pode se sentir prejudicada. Então isso, de certo modo, enfraquece a relação comercial do Brasil com a Alemanha. Além disso, uma outra desvantagem é o fechamento das empresas que não se adaptam a essas transformações. Então, pode muito bem acontecer um acordo entre Brasil e Argentina da indústria de carros e a indústria da Alemanha, que não consegue mais vender porque o preço do seu carro é muito mais alto, é dela fechar. Por quê? Porque não está tendo consumidores. Então, esse fechamento dessa indústria vai fazer o quê? Vai causar um rombo. Por quê? Porque pessoas vão ficar desempregadas. Pessoas vão deixar de ser assalariadas. E isso pode ser extremamente ruim para a relação diplomática entre Brasil e Alemanha. Tá? Então, essas são as vantagens e as desvantagens. Lembrando que os blocos econômicos, ele é uma marca da globalização. Por quê? Porque a globalização ela vai prever o quê? A integração entre os países. E os blocos econômicos que prevê essa união, esses acordos econômicos, eles, de certo modo, ajudam a aproximar esses países comercialmente falando. Tudo bem? E aí, pessoal, isso aqui são dois mapas que mostram a espacialização dos blocos econômicos. Aqui, à nossa esquerda, nós temos a União Europeia. Olha a distância geográfica de todo mundo. Lembrando que o Reino Unido não está mais aqui, tá? Só para deixar claro. Percebam a aproximação geográfica dos países e nós temos aqui o Mercosul, que é esse bloco econômico que abrange grande parte dos países aqui do nosso continente, tá? Que é uma característica. Diga, Laiane. Por que o Unido saiu? O Reino Unido? Isso. E esse aí eu vou trazer nas próximas aulas, Laiane, mas é porque eles não concordam. O partido de lá, que é um partido bem nacionalista, ele fala que a União Europeia está prejudicando a ação das suas indústrias, dos seus produtores nacionais. Mas isso aí eu vou explicar, esse vai ser inclusive o conteúdo, tá? Então dá uma segurada lá que eu vou explicar certinho para você, tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Quais são então os níveis de integração dos blocos econômicos? Lembrando que nós temos o menor nível de integração ao maior nível. A partir do momento que você vai avançando, a sua relação comercial ela vai ficando o quê? Mais próxima. Tá? E vocês vão saber como. É como se fosse uma fase de um jogo que você joga. A partir do momento que você vai avançando de nível, você vai ganhando mais benefícios de um jogo. Nos blocos econômicos funciona da mesma maneira. Tá? Então, nós temos 5 níveis de integração. O primeiro, que é a zona de livre comércio. O segundo, que é a união aduaneira. O terceiro, que é o chamado mercado comum. O quarto, que é a união econômica e monetária. E o quinto e último, união política. Mas lembrando, pessoal, esse quinto nível de integração ele é praticamente impossível de acontecer. Tá? Mas como muitos estudiosos mencionam esse nível de integração, eu quis trazer para vocês, né, um pouco mais dessa característica. E aí, para a gente iniciar, nós temos a zona de livre comércio. Eu fiz uma ilustração aqui nesse slide para ilustrar o que é esse nível de integração. Basicamente, o que acontece? Vai acontecer a redução ou a diminuição das tarifas alfandegárias para estimular o comércio entre esses países. Então, o que acontece? Nós temos aqui o país A,
que vai ser especialista na venda de celulares. O país B, que vai ser especialista na venda de carros. O país C, que é especialista na venda de carne bovina. E o país D, que é especialista na venda de ouro. O que acontece? Todos esses países entre si, o país B ele vai comprar o celular, ele vai comprar a carne bovina, ele vai comprar o ouro. O país D também vai comprar dos outros 3 países. E aí, o que acontece? Eles percebem que eles têm muitas relações comerciais. Então, o que eles vão propor? Olha, vamos fazer um bloco econômico, vamos, então, estabelecer o primeiro nível de integração, que é a zona de livre comércio, com qual objetivo? De diminuir a redução ou a diminuição das tarifas alfandegárias. Ou seja, o país A, que vai comprar ali do país D o ouro, ele vai comprar o ouro muito mais barato. O país C, que compra carro, vai comprar o carro a um preço muito mais barato. Por quê? Porque eles estão reduzindo os impostos. O país B, que compra carne bovina, vai comprar a carne bovina a um preço muito menor. Por que isso é benéfico para todos? Primeiramente, você tem uma fidelização do seu cliente. É igual quando você vai na feira. Você vai lá comprar um pastel, o cara, não, eu deixo mais barato para você. Se você gostar do pastel, você torna cliente fiel. Então, no bloco econômico, é a mesma lógica. Tá? Então, o país A, ao invés de procurar ouro com o país F, o país G, ele vai comprar ouro de quê? De quem? Do país D, porque o preço, a tarifa alfandegária é muito mais baixa. E isso também é extremamente benéfico para o consumidor. Porque, por exemplo, se o país C compra os carros do país B com uma tarifa alfandegária bem reduzida, o preço final desse carro no país C vai ser muito mais baixo. Tá? Então, isso é benéfico tanto para os países, que vão ter clientes fiéis, e isso é benéfico também para o consumidor, que vai ter uma oferta de um produto a um preço muito mais baixo. Tudo bem? Entenderam o que é a zona de livre comércio, pessoal? Alguma dúvida? Já que ninguém se pronunciou, eu vou continuar. Nós temos também a união aduaneira. O que vai acontecer aqui nessa fase? Nós vamos ter a zona livre de comércio, lembrando que a partir do momento que você vai avançando de nível de integração, os benefícios do nível anterior continuam. Só que a união aduaneira ela vai ter uma diferença da zona de livre comércio. O que ela vai adotar? Uma tarifa externa comum para outros países do bloco. Então, qual que é o objetivo? Evitar a concorrência e dificultar a comercialização de um país rival na venda de um determinado produto. Lembrando que o Mercosul, que é o principal bloco econômico que o Brasil participa, ele vai adotar esse nível de integração em seu bloco econômico. Então, para a gente ilustrar essa situação, vamos à seguinte situação. O que acontece? Aqui nós temos aquela zona de livre comércio já consolidada. E o que acontece? O país A, o país C, o país D, eles compram o carro do país B. Por quê? Porque o preço é muito mais reduzido. Mas aí o que acontece? O país F, ele também vende carros. E ele é um concorrente direto do país B. Então, o que vai acontecer? O país B indignado pensa o seguinte, ó, a gente tem um acordo aqui e eu não quero que vocês comprem do país F, porque aqui a gente tem uma zona de livre comércio e vocês têm que comprar o meu carro. Então, o que o bloco econômico ele vai definir? Uma tarifa externa comum para os carros do país F. Ou seja, se o país A, o país C e o país D quiser comprar o carro do país F, a sua tarifa vai o quê? Vai aumentar. Ou seja, qual que é o objetivo? De evitar a concorrência do país B com o país F. O outro objetivo é fidelizar ainda mais o país A, o país C, o país D na compra de carros do país B. E dificultar, né, a comercialização do país F. Então, a TEC, nesse caso aqui, ela vai aumentar com o objetivo de evitar a concorrência do país F com o país B. É um certo meio também de preservar as relações comerciais. Tudo bem?
E aí, pessoal, nós temos o caso também que até que pode diminuir. Então, vamos a esse seguinte caso abaixo. Nós temos o país A, país B, país C, país D, que todo mundo compra o tomate do país F, que é um país que não participa do bloco. Mas o que acontece? Como todo mundo está comprando o tomate desse país F, eles pensam o seguinte, olha, todo mundo está comprando desse país o tomate, então vamos reduzir a tarifa alfandegária desse produto para esse país? Qual que é o objetivo? É muito simples. É fazer com que todo mundo compre o tomate a um preço menor e que esse tomate ele apareça nas prateleiras do supermercado a um preço mais reduzido para a população consumir. E aí pode surgir a pergunta, professor, qual que é a vantagem para o país F de reduzir o preço? Gente, é muito simples. Você agora ganha 4 clientes. Você tem uma maior fidelização. E hoje o mundo ele opera dessa forma. Quanto mais clientes, quanto mais consumidores você tem da sua mercadoria, mais lucros você vai obter. Então, pessoal, a diferença básica entre a união aduaneira e a zona de livre comércio é a adoção de uma tarifa externa comum. Para a gente contextualizar com o Mercosul, esse caso acontece aqui com os produtos da China, por exemplo. A China ela tem um amplo mercado consumidor aqui no Mercosul, com o Brasil, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. Então, muitos produtos chineses que são consumidos por esses países, eles vão ter uma tarifa externa comum muito menor. Não é à toa que os produtos chineses eles aparecem aqui em massa no nosso país. E vocês podem perceber isso, né? Celulares Xiaomi, etc. Tá? Então, união aduaneira ela basicamente consiste na adoção da tarifa externa comum. Alguma dúvida? Tá claro? Pessoal? Deixa eu ver com o Jonatas aqui. Tá. Qualquer dúvida você me intervém, Tá tudo tá? bem. Então vamos lá. Tá. E aí, pessoal, nós vamos para o terceiro nível, que é o chamado nível do mercado comum. Lembrando que os benefícios dos outros níveis de integração, eles persistem, eles continuam. Só que o mercado comum, ele tem um outro diferencial. Por quê? Porque esse nível de integração, ele vai permitir que os cidadãos eles circulem livremente nos países membros, sem necessidade de visto e passaporte. Além disso, qual que é a outra vantagem do mercado comum? As pessoas elas podem trabalhar, ter acesso a serviços sem autorização do governo. Então, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. O mercado comum, pessoal, o único bloco econômico que adota esse nível de integração é a União Europeia. Tá? Então, o que acontece? A Laiane mora na Itália. E aí, ela enjoou lá daquele país, enjoou de comer pizza, e ela pensou, vou morar na França agora. Pergunta, ela vai precisar de passaporte para ir para lá? Não precisa. Já é um ponto, já é uma vantagem. Aí a Laiane, ela decide que quer morar na França, quer morar em Paris, né, quer usar os perfumes franceses. E ela decide deixar a Itália de forma definitiva. Ela precisa de autorização do governo para morar lá? Não precisa. Agora eu pergunto, professor, qual que é o benefício que o mercado comum traz? A primeira coisa, se você tem um livre trânsito de pessoas, você tem o quê? Você estimula o turismo. E a gente sabe que a Europa ela tem vários pontos turísticos. Então, o mercado comum entre os países da União Europeia, lembrando que é só entre os países da União Europeia, que se você for sair daqui e for lá para a Alemanha, você tem que apresentar o passaporte, porque o Brasil não pertence à União Europeia. Isso é extremamente benéfico, por quê? Porque você estimula o turismo, ou seja, você não cria burocracias para a pessoa visitar o seu país. Qual que é a vantagem, então, da pessoa não precisar de autorização, de poder morar, trabalhar em outro país da União Europeia? Pessoal, é muito simples. A pessoa, ela certamente vai arrumar um emprego. E arrumando um emprego, essa pessoa ela vai contribuir para os impostos daquele país. Então, a sua arrecadação ela vai aumentar.
Agora, vamos fazer a seguinte pergunta. Deixa eu fazer a seguinte pergunta para vocês. Quem aí já foi em outro país aqui da América do Sul? Teve alguém? Sei lá, Argentina, Uruguai, Paraguai, alguém? Ninguém? Antes de mergulhar nessa pergunta, Vitor Hugo fez a seguinte questão. O Reino Unido pode ser considerado um bloco econômico? Não, tá? O Reino Unido não é um bloco econômico, ele é uma junção de nações. Mas depois eu explico, porque existe, de fato, né, uma confusão entre Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra, tá? Não é o mesmo país, existem algumas diferenças, mas quando eu for falar do Brexit, eu vou trazer essas diferenças, tudo bem? Então vamos lá. Então, como ninguém se pronunciou, eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui para o Uruguai. Eu precisei apresentar passaporte? Não. Ah, professor, então é livre trânsito de pessoas. Negativo. Por quê? Porque toda fronteira entre países aqui do Mercosul, lá vai ter um posto de fiscalização da Polícia Federal. E lá você precisa apresentar o quê? A sua identidade. Isso já não é livre trânsito. Livre trânsito é você entrar no país sem dever satisfação para ninguém. Mas nesse caso, eu tive que apresentar o quê? A minha identidade. Por que você apresenta identidade? Sei lá, né? Vai que eu sou um terrorista, um traficante famoso. Eles têm que averiguar isso. Então, no Mercosul, a gente não adota ainda o mercado comum. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Sem dúvidas. Não, o Jonatas falou assim que ele não tem dúvida nenhuma, não. Então, beleza. Então, pessoal, se um dia vocês forem para o Paraguai, para a Argentina, tenham pelo menos em mãos o documento, né, de identificação, o RG, o CPF, coisa do tipo. Porque eles cobram, tá? Tanto nos aeroportos, como as barreiras da Polícia Federal nas fronteiras entre os países, nas rodovias. Tudo bem? E aí, pessoal, nós vamos para o quarto nível, que é o nível de União Econômica e Monetária. O que vai acontecer aqui nesse nível de integração? Lembrando, esse nível de integração ocorre somente na União Europeia. Então, o que acontece nesse nível de integração? A unificação de políticas econômicas e a criação de uma moeda única e de um banco central comum para todos os países, que é o caso da União Europeia, tá? Lá eles adotam como moeda o euro. Por que isso é benéfico? Porque, por exemplo, taxa de juros, a taxa de inflação, ela vai ser a mesma para todo mundo, tá? E aí, a moeda utilizada é o euro. Então, por exemplo, vai acontecer a unificação de políticas econômicas. Então, vamos citar o seguinte exemplo. A Alemanha, ela convoca uma reunião entre os líderes de Estado de cada país membro da União Europeia e fala o seguinte, ó, eu estou sofrendo por uma grave recessão econômica, eu preciso fazer alguma coisa aqui, aumentar a taxa de juros para aumentar a minha arrecadação. Ou seja, eles falam, por que eles fazem uma reunião? Porque as políticas econômicas elas têm que ser comuns para todos, tá? Não podem ser isolados, porque é um acordo econômico. E aí vai ter uma reunião para aprovar ou não o aumento da taxa de juros, por exemplo. Então, isso vai valer para todos os países. E é uma forma também de resguardar a economia de todo mundo, de ajudar, né, economicamente aqueles países que sofrem as suas crises financeiras. Então, esse é o objetivo da União Econômica e Monetária, que é a unificação de políticas econômicas, a criação de uma moeda única, e a criação de uma moeda única ela é extremamente benéfica, por quê? Porque as taxas de exportação, né, o volume arrecadado vai ser o mesmo, tá? E de um banco central comum. O que é um banco central comum? Pessoal, o Banco Central é um órgão que vai imprimir as cédulas de papel, do dinheiro, e vai produzir as moedas. E ela também vai adotar políticas econômicas. Então, o mesmo Banco Central para todos os países da União Europeia. E, por fim, pessoal, para já encerrar nossa aula, que foi bem rápida hoje, nós temos a união política, que é o nível máximo de integração dos blocos econômicos. Lembrando,
Esse nível de integração ele não ocorre em nenhum bloco econômico e provavelmente ele nunca vai vir a acontecer. Por quê, professor? Então vamos lá. O que vai acontecer nesse nível? Nós vamos ter a unificação de leis, a criação de uma única Constituição, que vai conter todas as leis que o cidadão deve seguir, e a unificação dos sistemas judiciários, políticos e eleitorais. Por que isso não é possível? Então vamos pegar aqui o caso do Brasil, do Mercosul. E aí, o que acontece? Os líderes políticos dão lá a sua louca e falam o seguinte, não, vamos fazer uma união política de tudo. Então, o que acontece? A Constituição brasileira, ela vai ter que ser a mesma da Constituição argentina, da Constituição uruguaia, da Constituição paraguaia, da Constituição venezuelana. Pergunta, tem como isso dar certo? Tem ou não? Pensa, você unificar a lei de todos os países. Não. Na minha opinião, não dá certo. Não tem. Não tem. Acho que mais não. Por quê? Vamos supor o caso, por exemplo, lá no Uruguai, você pode fumar um baseado de boa. Então, se lá é permitido, tem que ser permitido em todos os países. Agora eu pergunto, você acha que isso ia dar certo no Brasil? Não ia, né? Não ia, porque a sociedade... Mesmo proibindo o pessoal usar. Pois é. Até porque a sociedade daqui ainda ela é muito conservadora em relação ao uso de drogas, né? Um outro exemplo, isso é exemplo, tá, pessoal? Não que isso aconteça. Na Argentina, o menor, a pessoa de 14 anos pode tirar a carteira de motorista. Você acha que todos os países vão aceitar isso numa boa? Não. Né? É difícil dar certo isso aí. Até porque um jovem de 14 anos, ele ainda está amadurecendo o seu cognitivo, ele ainda está amadurecendo as suas ideias. Então, ele não tem um nível de maturidade para assumir a responsabilidade de dirigir um carro. Pode ter que exista, não vamos generalizar, mas é complicado. Agora, olha a outra seguinte situação, pessoal. A união política, ela prevê também a unificação do sistema eleitoral. Agora você pensa, você escolher um representante para o Paraguai, para o Brasil, para a Argentina, para a Venezuela. Tem como isso dar certo? Não. Então, por exemplo, por que isso não vai dar certo? Porque se a gente for considerar a população do Mercosul, grande parte dela está concentrada no Brasil. E aí a gente vai ter uma eleição para presidente do Mercosul. Quem que vai ser eleito? O político brasileiro. Porque grande parte das pessoas que moram no Brasil conhece só esse cara, esse político. E por que isso não daria certo? Esse cara, esse político brasileiro, ele não vai conhecer a realidade do Uruguai, ele não vai conhecer a realidade do Paraguai, ele não conhece a realidade da Argentina. Ou seja, se a gente for parar para pensar, ele vai governar mais para o Brasil, que é o lugar onde ele conhece. Então, a união política, embora ela seja impossível praticamente de acontecer, eu quis citar ela para a gente mostrar o porquê que ela não é provável. Porque depende de uma série de fatores. Tá? Então, pessoal, os blocos econômicos, eles operam sob esses níveis de integração, tá? Que vai prever, né, a aproximação comercial e econômica entre esses países. Beleza, pessoal? Então é isso.